Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, reunidos para partilharmos da Sua palavra, para partilharmos da Sua presença bonita, Ele que é luz, Ele é a palavra, Ele é ensinamento, é Ele que nos reúne, é Ele que nos atrai. E nós estamos dispostos a partilharmos dessa presença do Senhor viva na comunidade. Viva, a presença atuante, uma presença edificante da parte dele em relação a nós. E nós estamos sempre com o coração, tentando abrir o coração para as coisas dele, para os ensinamentos dele. E é com essa disposição que chegamos a ouvir as sagradas leituras. E nós ouvíamos um convite. Paulo se apresenta na comunidade, de modo especial na sinagoga, para fazer os seus esclarecimentos, as suas ponderações, defendendo a causa dos discípulos. Um perseguidor, agora adepto, uma vez convertido, um testemunha do Senhor. E ele então assume a palavra para dizer: olha, o Senhor tem feito grandes coisas. Ele, aquele que vocês tanto recusaram, estava disposto, o povo estava disposto a soltá-lo, mas vocês intercederam para Pilatos para que o matassem, mas Deus o encheu, aquele que vocês disseram que era injusto, infiel, transgressor da lei de Moisés, Deus o cumulou de toda a justiça e de toda a bênção, de toda a vida, e ele é o ressuscitado. Em outras palavras, essa é o ensinamento que Paulo diz aos judeus. Falando-os, ensina também a nós, catequizando aos membros da sinagoga, também catequiza nós hoje, dizendo que a história toda é uma manifestação da atuação de Deus. As desobediências precisam sempre resplandecer e não ser maiores do que o projeto de Deus. Às vezes nós deixamos crescer desobediências, fraquezas, misérias em nós, mas tenhamos a consciência, elas nunca são maiores, não devem ser maiores do que o projeto de Deus para a nossa vida de fé, para o nosso crescimento. Como fazer isso? Aí nós nos perturbamos tanto, e aí o evangelho de hoje, Jesus falando, não perturbe o coração, não tenha o coração cheio de tantas preocupações, tantas coisas, tantos objetivos, tantas metas, que às vezes não nos levam na direção de Deus. Pelo contrário, deixam o coração vazio de esperança, vazio de uma caminhada realizadora, porque enfatizamos tantas coisas e aquilo que precisaria ser o principal, nem sempre encontra espaço. Porque coloquei outras coisas na frente, como prioridade, e aí as coisas de Deus ficam para depois. E Jesus hoje vem para nos dizer, não se perturbe o coração. Estamos aí vivenciando quantas dores, quantas angústias. Amanhã nós lembraremos o dia do trabalhador. Quantos ansiando por um emprego, às vezes com o coração perturbado, planejando aquela carreira, aquele projeto, aquele ideal, aquele trabalho, e que por vezes nem sempre está vindo. Mas quem já está no seu emprego, no seu trabalho, também às vezes se preocupa tanto em mantê-lo. Tantas preocupações. É preciso que as tenhamos, isso é importante, claro que é, não queremos menosprezar a preocupação e o empenho de cada um, mas que elas nunca sejam maiores do que a causa que o Senhor nos quer dar. Porque a causa primeira a ser exaltada e lembrada sempre é aquilo que o Senhor nos traz, o caminho para Deus. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, para que todos nós possamos alcançar uma vida nele, uma vida nele. Se fosse diferente, eu teria avisado, eu teria dito, mas eu vou, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. É ele, luz, é ele a palavra, é ele no sacramento, nos atraindo e nos chamando cada dia. Portanto, tenhamos cuidado, qual caminho seguir? Muitos são os caminhos, mas que levam a gente para Deus, poucos, para não dizer um, único, é por ele. Quantas palavras se multiplicam, mas é esta, a palavra dele. Quantas verdades a gente acaba ouvindo, mas é uma que salva, o Cristo.
Ele é o caminho, verdade e vida, porque Ele é o vivente por excelência. Ele enfrentou todas as misérias humanas possíveis e deu a elas uma resposta plausível, inclusive para a morte. Inclusive para a morte. Então, que a nossa confiança cresça ao redor dessa palavra, cresça na vivência dos sacramentos, cresça a nossa disposição de caminharmos com o Senhor e para Ele também. Louvado seja nosso Senhor Jesus.